programa de hoje, em comemoração à Semana da Indústria, nós vamos entrevistar o presidente de como é conhecida, a Casa da Indústria do Rio Grande do Norte, o Sistema Fier do Rio Grande do Norte, Amaro Salles. Seja bem-vindo, presidente, ao nosso Espaço Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, seus telespectadores. Um prazer estar aqui no seu programa e fico à sua disposição, Robson. Prazer tê-lo conosco, presidente. Iniciou nossa entrevista perguntando a respeito de como é que estão os preparativos para a Semana da Indústria, né? Diante dessas expectativas que nós temos, né, sobre essa situação complicada que estamos vivendo. Robson, a indústria nacional, durante muitos anos, vinha passando por um processo de desindustrialização. Hoje há uma forte tendência a essa recuperação. Tá? A CNI, através do nosso presidente Robson Braga, tem direcionado a apresentar números representativos da indústria nacional e não fica diferente no Rio Grande do Norte. Aqui a Federação das Indústrias tem procurado mostrar o trabalho desenvolvido aqui por nossa federação e nada melhor que na Semana da Indústria a gente faça algumas atividades que é uma atividade livre, tá certo? Qualquer pessoa pode participar, independente de ser empresário. É uma atividade que começa na segunda-feira, dia 24 de maio. Tá? Vamos ter uma webconferência, a importância da inovação com o setor industrial. Vamos falar de indústria 4.0, vamos falar da indústria moderna, né? Estamos dentro de um momento novo, que é a pandemia. A indústria 4.0, que também é conhecida como, ou tida como a quarta revolução industrial, inclusive. Exatamente. Né? Eu vejo que esse é um momento. Quando eu estive na Alemanha, uns 6 anos atrás, já falava-se da indústria 4.0, e lá ele já dizia, olha, a gente está falando de indústria 4.0, mas a gente pode falar já na 5.0. Então, quer dizer, quando a gente fala em tecnologia 4G, aí já está chegando a 5G. Então, a inovação ela é uma coisa que acontece muito, e principalmente na indústria. Tá? A indústria ela é um dos motores dessa indústria moderna. Então, nessa live, a gente vai ter a direção do nosso diretor Djalma Júnior, né, e junto com o pessoal do IEL. Vai ser o palestrante Luiz Gustavo Lima, que ele é sócio da ACE, tá certo? Cortex. Qual vai ser o dia dessa live, presidente? 11 horas da manhã, tá certo? Onde acontecerá dentro dessa início de comemorações. Na terça-feira, nós vamos ter uma entrevista, né, um bate-papo com o ministro Rogério Marinho, né, lá diretamente de Brasília. Eu vou a Brasília na segunda-feira. Na terça-feira, a gente vai ter essa live muito importante. Ele vai falar sobre o desenvolvimento regional. Né? O Roberto é um dos entusiastas do desenvolvimento regional. O Brasil passou muitos anos tratando o desenvolvimento regional como eu diria assim, como um coitadinho, como uma esmola para a região, mas a região não precisa disso. A região precisa ser tratada de uma forma diferenciada, na forma dos seus incentivos, da forma dos seus ajustes, mas tratar como desenvolvimento regional mesmo. Então, a gente vai fazer essa live com o ministro Rogério Marinho. Na quarta-feira, vamos fazer uma mesa redonda falando sobre o ambiente de energia renovável do Brasil e suas perspectivas para o futuro. Não sei se os nossos telespectadores sabem. O Senai, nós temos o Instituto Senai de Inovação, que é o ISE, que funciona aqui na Avenida Capitão Morgoverde, frente ao CEASA. Ele é um ISE só em energia renovável. Né? Nós tratamos de energia solar, energia eólica. Né? Temos aí vários projetos. Há iniciativas planetárias, inclusive, de se trabalhar urgentemente a transição energética, né? Isso. Sobretudo e para você ter uma ideia, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energias, né, de eólica e solar do Nordeste. Então, a gente tem essa capacidade de discutir, até porque trabalhamos na inovação, trabalhamos na pesquisa, trabalhamos com grandes parceiros. Vou dar um exemplo, a CTG, que é uma empresa internacional, uma empresa chinesa. Nós temos aí empresas que precisam estar no mercado, mas precisam também trabalhar a questão da tecnologia, a questão da inovação e a questão da pesquisa. Então, isso vai ser na quarta-feira, tá certo? Temos aí na quinta-feira
uma mesa de medicina do trabalho diante da pandemia. Nós vamos ter uma pessoa da General Electric, a Márcia Agosti, onde ela vai falar sobre a pandemia, as empresas, de forma de proceder, de trabalhar, tá certo? É muito importante. E na sexta-feira nós teremos uma live solidária, né, através do SESI. Vamos trabalhar, dar a continuidade que a gente fez uma no começo do mês, e vamos fazer essa para arrecadar meios para a ajuda às comunidades mais carentes, tá certo? Isso a gente tem trabalhado. A gente já tem coletado mais de 12 toneladas de alimentos, já colhida na live. Essa live, a primeira foi com o Valdones, essa que vai acontecer na sexta-feira, dia 27, 28, será com artistas locais, tá certo? Muito importante, até para incentivar esses artistas, Isso, né? então A FERN está deu chegando junto, né, a uma das, digamos assim, das áreas mais sofridas isso, eu durante concordo com esse período de você. pandemia, né? Todos nós sentimos, todos nós registramos perdas do ponto de vista econômico, né? Além da questão das vidas, mas nesse aspecto, me parece que, se não a mais, está entre as mais sentidas, né? O pessoal que trabalha com eventos, com Eu shows, diria artistas, você, sobretudo os locais, né? eu diria junto com o turismo, Robson, não tenha dúvida que o setor de Junto com o eventos foi turismo, o mais sofrido. Então, justamente para prestigiar os nossos artistas locais, foi direcionado para que a gente pudesse estar e ter esse apoio. Então, contamos fazendo o encerramento da Semana da Indústria, nada melhor do que trazer o artista potiguar para prestigiar, tá certo? Sem dúvida. Presidente, e quando nós pensamos na Semana da Indústria, né, no caso do Rio Grande do Norte, pensando também no próprio país, se o senhor pudesse destacar 3 pontos que nós temos que nos preocupar, e em seguida 3 pontos que temos a comemorar, apesar de tudo, né, quando a gente pensa na indústria brasileira e na indústria potiguar. Robson, você não dá para me consultar os universitários, mas é uma pergunta que ela é importante, onde a gente sai de março de 2020 num cenário onde o Brasil tinha tudo para todo o cenário econômico daquele ano, que a gente teria, assim, inclusive as perspectivas, né, de desenho de crescimento, de desenho de reformas, e acontece essa pandemia de uma forma assim avassaladora, né, para todo mundo preocupado, todo mundo voltado para essa pandemia. Não teve nenhum país do mundo. No caso do PROED existia, inclusive, no caso do Rio Grande do Norte, tem até o PROED, né, que criou novas condições para instalação de indústrias, né, que Isso. isso foi muito Então a gente positivo tinha também. todo um desenho naquele momento e, infelizmente, chegada da pandemia, teve que ser refeito o plano de voo. Eu diria que a Fiern trabalhou para um plano de retomada, tá certo? A Fiern, junto com as outras 3 federações do comércio, transporte e agricultura, trabalhamos em conjunto com o SEBRAE, com as CDLs, FCDL e o governo do Estado. Isso foi importante, porque desenhamos um momento da retomada, quer dizer, foi da reabertura, e isso aí eu diria que foi um dos pontos que foi importante que ter acontecido, porque ele monitorou, através do Mais RN, que você sabe também, que é o projeto principal aqui da Federação das Indústrias, que é um plano de desenvolvimento econômico. Nós não trabalhamos com, muitas vezes, Robson, equivocadamente, algumas pessoas pensam que o Mais RN é um programa político, ou um programa de governo, ou um programa para agradar A ou B ou C. Não. O Mais RN ele está no ar desde o dia 18 de julho de 2014, lançado por essa federação, com apoio da CNI, um grupo de empresas, e a gente vem trabalhando para mostrar um Rio Grande do Norte diferente. Um Rio Grande do Norte que a gente gostaria que as pessoas vissem esse Rio Grande do Norte diferente. É o nosso portfólio, né? Digamos assim, nossa carta de apresentação do Rio Grande do Norte a outros países e a empresários e empreendedores de outros estados também. Isso. Ele vem não como uma assinatura Fiern, mas uma assinatura do Rio Grande do Norte. Tá? O Rio Grande do Norte pode se orgulhar de ter hoje esse projeto. E em qualquer lugar do mundo você pode apresentá-lo, até porque é um domínio público. Hoje ele não é uma plataforma fechada, é uma plataforma aberta, está dentro do nosso portal,
fiern.org.br, então qualquer pessoa pode ter esse acesso. Então, o Mais RN traz essas matrizes, traz essa formação dos setores importantes da economia do Estado, e você pergunta assim, Mário, mas o que é que também tem que está sem sintonia? A falta de infraestrutura, tá certo? Isso aí é uma coisa que precisamos. Você tem um aeroporto que a empresa que tinha concessão pediu para se retirar. Nós temos um porto que tem dificuldades de navegação e de chegada e desembarque. Nós temos uma linha férrea que agora só com a questão de passageiros. Então, são setores de infraestrutura, Robson, que têm uma influência muito grande. Infraestrutura e logística, que sem isso você não consegue mal receber algumas mercadorias ou mesmo produzir para escoar, né? Exatamente. Então, esse é um dos pontos negativos que nós temos. Nós estamos trabalhando nisso aí, onde a federação tem procurado as alternativas, né? Temos trabalhado junto com o governo do Estado, que é no programa de incentivo fiscal, através do PROED, tá? Hoje, qualquer empresa do Brasil que queira chegar aqui no Rio Grande do Norte tem esse programa de incentivo fiscal. A Fiern tem acompanhado passo a passo. Nós temos aqui os consultores, uma empresa que possa chegar aqui no Rio Grande do Norte, queira se instalar em qualquer setor econômico, a gente faz essa orientação. Nós não fazemos o projeto, nós fazemos a orientação que essa empresa, por acaso, venha precisar. É uma informação da Fiern junto à empresa que chegar. Já tem dado resultados o PROED, Amaro, apesar do contexto que a gente vive de pandemia? Porque, na realidade, Robson, nenhuma empresa se instala em um lugar se ela não tiver um apoio, né, de um programa de incentivo fiscal, porque se não for aqui, vai ser no Ceará, se não for no Ceará, vai ser na Paraíba, vai ser na Bahia, vai ser em qualquer canto, tá certo? Enquanto perdurar essas leis que existem, é uma forma que a gente tem de ter atração das empresas. Então, a gente diria a você, eu não posso lhe passar agora, mas temos isso público, que as empresas que se instalaram no Rio Grande do Norte nesse período, e tem alguns setores que são mais importantes, né? Nós temos aí, para você ter uma ideia, a questão das energias. O Rio Grande do Norte hoje tem 177 parques eólicos instalados. Nós temos 70 em construção, tá certo? E nós temos 70 projetos em elaboração e aprovação. Então, nós temos o maior conjunto de parques eólicos do Brasil. Eu diria assim, eu sou um pouco atrevido dizer que um dos poucos do mundo que tem essa estrutura, tá certo? Uma grande produção de energia eólica. Nós temos uma capacidade de instalação de energia solar estupenda. Então, a matriz eólica, a matriz solar, aí se junta mais ao gás, ao petróleo. Então, o Rio Grande do Norte tem uma força energética que é qualquer atração de bom grado em qualquer lugar do mundo para que você possa trazer empresas a se instalar no Estado. Então, eu diria a você que a Fiern, junto com o Mais RN, trabalhamos aí a elaboração do dashboard na área de energias, na área de petróleo e gás, na área da economia do mar, na área da fruticultura, na área de construção civil. Então, estamos construindo isso para dizer às pessoas que o Rio Grande do Norte existe, que o Rio Grande do Norte é forte, que o Rio Grande do Norte tem potencial e que não precisa estar mendigando migalhas para os governantes. Tá? Então, isso eu diria a você com muita propriedade. Temos recebido o apoio da governadora Fátima, tá? A Federação das Indústrias tem que agradecer à governadora, tem sido uma parceira aqui da Federação das Indústrias, dos empresários da indústria do Rio Grande do Norte, e claro que não existe uma unanimidade de 100. Nós temos que trabalhar diante dos problemas, diante das dificuldades, que possa o governo, possa a federação, possam os empresários estar tirando proveito disso para que a gente possa geração de empregos, geração de desenvolvimento econômico, geração da economia, que é isso que faz as pessoas mais felizes. Aproveitando, presidente, presidente Mário Salles, presidente do sistema Fiern, conosco no Espaço Estadão, esse potencial fenomenal que nós temos no Rio Grande do Norte. Quando a gente pensa na matriz energética, né, acho que uma grande luta importante pelas federações, não só a Fiern, mas as demais federações, que devem empreender juntas até o governo do Estado, é a respeito, por exemplo, de que o Estado gerador, produtor, né, daquela energia, seja ela elétrica,
eólica ou mesmo a energia, o petróleo, a energia proveniente do petróleo, que o Estado produtor ele seja digamos assim, o credor também do ICMS. Porque hoje nós temos um problema que é um problema Isso é um projeto antigo, viu, Rob? antigo e é de injustiça muito grande que a gente sofre, né? Na hora que se instala essas usinas, se gera uma grande quantidade de emprego, mas depois, né, a gente não é acreditado do ICMS, vai para o Estado consumidor, né? Além de questão de alguns problemas ligados em algumas dessas situações, a royalties também, né? Eu sei que em governos anteriores, se não me falha a memória, acho que ainda da ex-presidente Dilma, foi dada a iniciativa nesse sentido, mas desagou no Supremo Tribunal Federal, me parece que hoje repousa sobre as mãos da ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Então, acho que é uma grande luta A gente, importante que o Rio Grande do Norte poderia tentar resgatar, né? eu tenho uma esperança, Rob, falando sobre essa matéria que você está colocando aí, de que a reforma A tributária possa reforma nos ajudar, tributária. tá certo? Que a gente tenha a origem do imposto lá no consumo, tá? Isso é uma coisa que a gente Sim. precisa, né? De dentro, na hora que existe, se a gente produz e a gente manda para o consumo, a gente tem que ser remunerado por isso. Eu não tenho dúvida De se disso que você está taxar a colocando. renda, né, de se taxar a renda na Claro, reforma é tributária, exatamente isso. as gigantescas fortunas e você diminuir o imposto da produção e principalmente no consumo, né, que é cruel, né? Eu acredito que a reforma tributária, esse ano, ela deveria ser pautada, ela deverá ser começada a discutida. Acredito que até lá para o finalzinho do ano a gente possa ter, pelo menos, surpresas aí na aprovação de uma reforma tributária que vem a minimizar esse sofrimento tributário que nós vivemos, tá? Sem É dúvida. verdadeiramente uma pandemia tributária que nós vivemos também. Nós temos uma pirâmide invertida, né? Hoje, Exatamente. 62% dos recursos ficam com o governo federal, da arrecadação, 23% com os estados e 15% com os municípios, né? Ou seja, ao contrário, né, que deveria existir, né? E há uma promessa do ministro da Economia, Paulo Guedes, de menos Brasília e mais Brasil, né? Nós esperamos que isso possa se tornar uma Torcemos por realidade isso, que viu? saia realmente da boca da promessa e que vira uma realidade para o Isso, nosso, não só o nosso estado, mas os outros que sofrem também dessa isso, desigualdade, né? isso. Presidente, e o que é que nós temos de informação a respeito do crescimento, de retomada da indústria, a confiança dos empreendedores nessa área? Dá para ficar animado mesmo com o momento que a gente vive? Amiga, eu sou um otimista por natureza. Você fica desconfiado quando eu falo, as pessoas dizem, rapaz, você vai para a televisão, vai para o rádio, fica pregando uma matéria que não existe. Então, olha, eu, como presidente da Federação das Indústrias, somos os animadores da economia, tá? Então, quando o presidente sozinho falando, é uma coisa. Agora, na hora que eu vou lá e pergunto às empresas, né, que existe uma pesquisa feita pela FIED há muitos anos que nós fazemos isso, é um grupo de empresas, inclusive eles são nominados, são empresas que respondem esse questionário mensalmente, tá certo? São empresas sérias, são empresas que têm números a mostrar. E na hora que você vê, na pandemia, Robson, a gente teve um dos piores índices, chegamos a 39% de confiança, né, do empresário. Quando isso vem avançando depois do início da pandemia, nós tivemos aí de abril para maio um crescimento de 1,5%, acho que é isso aí, e se você considerar do início da pandemia agora, é quase de 20%. Então, quer dizer, é um índice nunca alcançado desde 2013, esse índice, assim, a subida. Então, o empresário ele só faz essa avaliação quando ele vê realmente o seu negócio, a empresa dele, com expectativas de melhoria, de emprego, de investimentos, de melhoria nos seus equipamentos, quando ela adquirir novas matérias-primas. Então, você sabe que essa pesquisa, a FIERN divulga mensalmente, e ela é muito importante para os números da economia. Tá? Os bancos utilizam isso, os cenários que nós desenhamos aqui são cenários reais, não são fictícios. Então, é uma palavra que a gente escuta da própria indústria. Então, eu também acredito que a grande vedete nesse momento, Rob, se chama vacina. A vacina ela precisa chegar aos 220 milhões de brasileiros. Até aquela pessoa que decida que não quer tomar, não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum viés político
A federação defende a vacinação de todos, onde as pessoas que não quiserem se vacinar é uma opção. Agora, traz o índice de confiança das pessoas, da vida, né? Você traz às pessoas o otimismo, a vontade de viver, perde o medo da doença. Então, eu acho que você está aqui desprevenido e na hora que você tem a vacina, você fica com a sua confiança mais em alta. Então, acho que é o grande vedete da pandemia, se chama a vacina. E nós estamos caminhando para isso, mesmo sem as intercorrências políticas, que eu não gosto de falar, porque o meu interesse é que todos sejam vacinados, é a utilização de máscara, a utilização do álcool em gel, a utilização do distanciamento, sem o fechamento, tá? Eu defendo não o fechamento. Nós defendemos a responsabilidade. Na minha empresa, meus funcionários trabalham tudo equipado há muitos anos. Não foi porque foi da pandemia agora. Então, a gente já faz isso há muitos anos, os protocolos da minha empresa. A gente trabalha com alimentos, então a gente trabalha dentro desse protocolo. E as pessoas vão continuar usando esses protocolos, seja nas suas casas, seja nas suas amizades, mas o que a gente precisa é que a economia esteja aberta, que os hotéis estejam abertos, que os bares estejam abertos, os restaurantes estejam abertos, as casas de shows estejam abertas, as apresentações de shows musicais. Então, a gente defende uma economia ampla, funcionando, e a gente vai demorar alguns anos para retomar totalmente a 100%. Eu diria a você que, do mesmo jeito que faz 1 ano e 4 meses aí que a gente está nesse sofrimento, há 3 meses nesse sofrimento, a gente vai ter essa retomada da economia, que inclusive a Fierd já faz alguns registros através do Mais RN. Presidente, e há alguma iniciativa por parte do empresariado, por exemplo, do segmento da indústria, pelo qual o senhor responde, de não, digamos assim, de não represar, mesmo na dificuldade, de não represar a produção? Porque, por exemplo, nós sabemos que está havendo um problema, por exemplo, quando você vai para a indústria da construção civil, em alguns setores há falta de materiais de construção, em outros o material está caríssimo, porque se deixou de produzir em determinados momentos, e depois, nessa questão da oferta e da demanda, os preços vão lá para cima, né? Quando não falta material, inclusive. Então, assim, de uma maneira geral, se eu pode responder em relação a alguma informação que tenha, ou sobre a indústria potiguar, ou mesmo sobre a indústria nacional, pelos seus contatos, pelo seu relacionamento, há algo que tem sido feito, pensado, para se desenvolver a esse respeito, para a gente não ter uma inflação mais impactante que venha frear o consumo ainda mais? Robson, telespectador do seu programa, eu tenho assim eu sou até meio pragmático nisso. A oferta e a procura, isso é desde que o mundo começou. É você ofertar um produto e você querer comprar esse produto. Então, isso é a questão da lei, a velha lei da oferta e da procura. Tivemos um problema mundial, quer dizer, todos os países, não foi só o Brasil. Todo mundo fala muito da China, mas a China teve problemas terríveis em produção de matérias-primas, de escoamento dos seus produtos para chegar a outros países. Então, eu acredito que agora, com a retomada da economia mundialmente, eu não estou falando do Brasil, estou falando do aspecto mundial, a procura por determinados produtos, vou dar um exemplo. Óleo de soja. Você tem a soja, você tem o óleo, você tem a exportação. A pessoa que produziu a soja, você acha que ela vai querer vender mais barato porque vai vender para óleo ou vai vender para exportar porque ela vai conseguir um preço melhor? Claro que ela vai. Isso é a lei da oferta e da procura. O que eu acredito é que o Brasil continue em cena, sabe, Robson? Porque assim, o Brasil ele faz parte da economia mundial na produção de produtos ligados à agricultura. Então, você tem agricultura e pecuária, que são produtos que tiveram assim, maiores altas em função da demanda e da falta de produção em alguns países. Agora, matéria-prima como plástico, né, como vidros, como madeiras, são coisas que vai diante muito da oferta e da procura. Eu acredito que a gente vai ter uma normalização durante esse ano, né? Eu aposto que esse gradativa, ano... né? Gradativamente. Vai ser uma coisa que vai ser assim, um pasto de imagem que você vai fazer acontecer e aparecer essa matéria-prima que não existia. Não foi porque alguém produziu e guardou para vender mais caro, não foi, tá? Foi porque, inclusive, algumas empresas tiveram que fechar, tiveram que parar,
Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um pouco histórico de indústrias paradas, tá certo? Até porque os setores envolvidos tiveram a pleno vapor as suas produções. Agora, teve setores que foram mais beneficiados, outros não, e teve setores que realmente foram prejudicados em função da oferta e da procura. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do presidente Amaro Salles, que responde pelo sistema Fierne, conhecida como Casa da Indústria do Rio Grande do Norte. Agradeço a sua participação, presidente, e eu deixo um momento final para as suas despedidas, onde pode complementar com alguma informação que, porventura, a gente não tenha abordado aqui no programa, mas que o senhor considera importante compartilhar com os nossos telespectadores e internautas também. Robson, eu primeiro agradecer ao seu convite, a participar do seu programa. Eu digo a você que eu sou um dos entusiastas pela indústria do Rio Grande do Norte e digo a você que nós vamos ter um ano 2021, principalmente agora no segundo semestre, de uma retomada econômica, para que a gente possa viver dias mais felizes, né? Eu acredito muito na força do Rio Grande do Norte, principalmente da sua economia, em função de um momento diferente que a gente vive hoje.